Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1891 e para a solene história de Frances Coles. É um caso que nos lembra que, por trás dos registros históricos, existem pessoas reais cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. No inverno de 1891, o nome Jack, o Estripador, já não era um terror nas manchetes, mas uma memória arrepiante que assombrava as ruas iluminadas a gás do distrito do West End de Londres. A série de homicídios brutais em 1888 tinha cessado, mas o medo e a paranoia persistiam, como um nevoeiro sempre presente do distrito. A comunidade de Whitechapel permanecia em alerta, um lugar onde a pobreza, o crime e as sombras do passado convergiam. Foi nesta atmosfera de calma inquieta que outra vida seria violentamente extinta, reacendendo o pânico que dominara a cidade apenas alguns anos antes e marcando um capítulo final e trágico no ficheiro dos homicídios de Whitechapel. Frances Coles era uma mulher nos seus 20 e poucos anos, embora as dificuldades da sua vida tivessem envelhecido para além da sua idade. Conhecida por alguns como o carro de Nell, devido ao seu cabelo castanho avermelhado, vivia uma existência transitória e precária à margem da sociedade. Como muitas mulheres na sua posição no East End, não tinha casa permanente, ficando frequentemente nos alojamentos comuns que proporcionavam um abrigo noturno barato, ainda que sombrio. Lutava contra o alcoolismo, uma dependência que muitas vezes a deixava vulnerável. Durante um tempo, esteve numa relação tumultuosa e intermitente com um homem chamado James Thomas Saylor, um fogueiro de navio. A sua ligação era volátil, caracterizada por períodos de afeto pontuados por discussões, muitas vezes sobre dinheiro e bebida. Frances Coles era uma pessoa presa no ciclo implacável da pobreza na Londres vitoriana, uma vida que lhe proporcionava pouca segurança ou estabilidade. Na noite de quinta-feira, 12 de fevereiro de 1891, Frances Coles foi vista na companhia de Thomas Sadler. Ele tinha regressado recentemente de uma viagem e tinha dinheiro no bolso. Testemunhas descreveram ter visto o par beber junto em vários pubs ao longo da noite. As suas interações tornaram-se cada vez mais hostis à medida que a noite avançava. Foram vistos a discutir e, a certa altura, Sadler terá sido visto a agredir Frances. Depois de ele ser expulso de um alojamento, Frances seguiu-o e eles continuaram a sua querela na rua. Mais tarde, Sadler afirmaria que se separaram, com Frances a seguir numa direção e ele noutra. O último avistamento definitivo de Frances Coles viva foi nas primeiras horas de sexta-feira, 13 de fevereiro, uma figura solitária a caminhar sobre as fracas luzes a gás de Whitechapel. Aproximadamente às 2h15 da manhã de sexta-feira, dia 13, o polícia da Polícia Metropolitana Ernest Thompson fazia sua ronda pela Chamber Street. Ao passar sobre o escuro arco ferroviário de Swallow Gardens, uma passagem notória e mal iluminada, ouviu o som fraco de passos a afastar-se. Com sua suspeita despertada, apontou a sua lanterna para a escuridão do arco. Ali, deitada nos paralelepípedos, encontrou o corpo de uma mulher. Ela ainda respirava, mas muito fracamente. A sua garganta fora profundamente cortada e o sangue acumulava-se à sua volta. O polícia Thompson apitou imediatamente a pedir ajuda, mas a mulher, mais tarde identificada como Frances Coles, faleceu momentos depois, antes que qualquer ajuda médica pudesse chegar. A quase interrupção do ataque por parte do polícia foi uma fonte de profunda frustração para a polícia. Parecia que o assassino escapara com apenas segundos de sobra. A notícia de um homicídio em Whitechapel, com a marca sombria de uma garganta cortada, enviou uma onda de choque imediata por Londres. A imprensa invadiu a área e, em poucas horas, as manchetes gritavam que Jack, o Estripador, tinha regressado. A localização e a natureza do crime eram demasiado semelhantes aos ataques de 1888 para serem ignoradas.
O pânico público, que estivera adormecido por mais de 2 anos, foi instantaneamente reacendido. A polícia metropolitana na esquadra de Lehman Street, que fora tão fortemente criticada durante a investigação original do estribador, viu-se mais uma vez sob intensa pressão para encontrar um culpado. O homicídio de Francis Coles não era apenas mais um crime. Era um eco aterrador do passado, e o público exigia uma resolução rápida, temendo o início de um novo outono de terror. A investigação policial começou com um foco claro e imediato: encontrar o homem visto pela última vez com a vítima. As descrições do acompanhante de Francis Coles na noite do seu homicídio levaram rapidamente os investigadores a identificar James Thomas Sadler. Sadler era um fogueiro de navio de 53 anos, um homem cuja vida no mar o tornava uma figura transitória no East End. Os detetives souberam da relação volátil entre ele e Francis, e testemunha após testemunha apareceu para descrever as discussões e a agressão que tinham visto apenas horas antes de o corpo dela ser descoberto. A polícia tinha agora um nome, uma descrição e um historial de violência ligado à vítima. A caça a Sadler tornou-se o objetivo central de toda a investigação. Uma corrida para deter o homem que parecia, segundo todos os relatos, ser o suspeito mais provável. Não demorou muito para a polícia localizar o seu homem. Mais tarde, nesse mesmo dia, Thomas Sadler foi preso. Foi encontrado com arranhões no rosto e contou uma história de ter sido roubado e espancado por um grupo de homens depois de se ter separado de Francis. Ele alegou que o dinheiro que tinha desaparecera, assim como seus valiosos documentos de baixa do navio. No entanto, a sua aparência desgrenhada e as marcas no seu corpo foram vistas com profunda suspeita pela polícia. Ele foi interrogado durante horas pelo inspetor-chefe Donald Sumasson e pelo inspetor Henry Moore, 2 dos principais investigadores do caso original do estripador. Sadler negou veementemente qualquer envolvimento no homicídio, mas a sua proximidade com a vítima nas suas horas finais tornou-o alvo de um escrutínio intenso. A polícia estava confiante de que tinha o seu homem. O inquérito do médico legista sobre a morte de Francis Coles trouxe o caso contra Sadler para o olhar do público. As provas médicas foram apresentadas, confirmando que Francis morrera devido a 2 cortes profundos na garganta. No entanto, os médicos também notaram uma diferença crucial entre este crime e os homicídios canônicos do estripador. Não havia mutilações abdominais. Este era um detalhe forense significativo, que sugeria um assassino diferente, menos metódico. Durante o inquérito, o próprio Sadler, que estava presente sob custódia, teve várias explosões, protestando a sua inocência. A sua história de ter sido roubado e espancado foi recebida com ceticismo, mas, à medida que os procedimentos continuaram, o caso contra ele começou a parecer menos certo do que a polícia esperava. Não havia provas diretas, como uma arma do crime ou sangue nas suas roupas, que o ligassem definitivamente ao crime. A chave para o destino de Thomas Sadler residia no seu álibi. Ele alegara que depois de deixar Francis, encontrou um vigia da doca e depois envolveu-se numa rixa com alguns homens que o roubaram, após o que foi acolhido por um polícia e, eventualmente, dirigiu-se para o seu alojamento. Inicialmente, esta história parecia uma invenção desesperada. No entanto, à medida que os detetives, sob pressão para construir um caso sólido, investigavam as suas alegações, encontraram testemunhas que começaram a corroborar a sua cronologia. O vigia da doca foi encontrado e confirmou ter visto Sadler na hora que ele alegara. Outros apareceram para confirmar os detalhes da rixa de rua. A cronologia fornecida por estas testemunhas independentes tornava cada vez mais improvável que Sadler pudesse ter estado em Swallow Gardens às 2h15 da manhã para cometer o homicídio. Com seu álibi fortalecido e sem provas forenses contra ele, o caso ruiu. A 3 de março de 1891, Thomas Sadler foi oficialmente ilibado de todas as acusações e libertado.
O homicídio de Frances Coles nunca foi resolvido. A sua morte é oficialmente o 11º e último homicídio incluído no ficheiro de homicídios de Whitechapel da Polícia Metropolitana. Embora a maioria dos historiadores concorde que ela não foi vítima do assassino conhecido como Jack o Estripador, o seu homicídio serviu como um pós-fácio sombrio e aterrador a esse capítulo negro da história de Londres. O caso destacou a imensa pressão sobre a polícia e o medo palpável que ainda existia na comunidade. Durante algumas semanas frenéticas, em 1891, pareceu que o pesadelo tinha começado de novo. A história de Frances Coles é um lembrete solene da vulnerabilidade daqueles que vivem à margem, e a sua morte por resolver permanece o mistério final e assombroso das vielas iluminadas a gás da Londres vitoriana. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamo-nas a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.